Em 1722, 50 anos mais tarde, Bartolomeu Bueno da Silva partiu de São Paulo com a intenção de novamente se embrenhar pelos sertões que percorrera com o pai, Bartolomeu Francisco Bueno. Bartolomeu Bueno, após desviar do caminho trilhado pelo seu pai, encontrou à sua frente uma gigantesca montanha de grande imponência no horizonte. Qual não foi seu espanto ao se deparar com a nascente de águas termais em pequenos círculos, de onde se formava um caudaloso ribeirão. No sopé da Serra de Caldas Novas, viviam em tribos os índios Goiáses e Caiapós. Em meio à aridez do sertão, esses índios viviam pacificamente. Diz a lenda que existia uma índia muito bonita com o nome de Yara, que quer dizer a deusa das águas na língua tupi. A índia Yara banhava-se no poço das águas quentes todos os dias, onde cuidava dos seus cabelos negros. A sua pele era de cor morena e macia. Seus olhos brilhavam como as estrelas e seu encanto era tanto que enfeitiçava a todos. Conhecedor das histórias da bela Índia, o bandeirante, ao avistá-la em seu mergulho matinal, acreditou estar diante da lenda viva. Assim, preferiu deixá-la partir. Bartolomeu Bueno da Silva, filho do Anhanguera, teve o primeiro contato com esses índios. Hostis e dispostos a proteger seu povo, inicia-se uma batalha sem precedentes. A linda e mística serra com sua magia atraía os garimpeiros e todo tipo de sonhadores. Os pioneiros encontravam as águas e logo se deslumbravam com a paisagem e o conforto do rio quente. Porém, como não conseguiu encontrar as almejadas pepitas de ouro e nem as promissoras jazidas, segue rumo ao norte, fundando núcleos e arraiás, que mais tarde dariam origem às primeiras cidades de Goiás. A água termal no Brasil e mineral é considerada um bem, um minério. Por isso que o Ministério das Minas e Energia que é o que faz a regulamentação e o controle. Ela é uma propriedade da nação, da União. Todos perguntam sobre a origem dessas águas. Tem uma origem muito simples, né, que é na chuva. Toda chuva que cai aqui na região, ela infiltra nos solos superficiais, de uma espessura cerca de 30 metros, e são armazenadas como uma esponja, principalmente na Serra de Caldas. Essa água, ao longo dos anos, elas vão penetrando na subsuperfície do terreno, vão atingindo profundidades elevadas e se aquecem devido à troca de calor que existe com as rochas em profundidade, pelo próprio gradiente geotérmico da crosta terrestre. Nós tínhamos aqui na região uma cavidade muito grande, que era cheia de água salgada, onde era depositada, né, era um grande lago, onde eram depositadas areias, argilas, que depois foram se transformando
Até hoje nós temos marcas de ondas ali na Serra de Caldas, na subida da Serra de Caldas, existem as marcas de ondas desse período. É datado em pesquisas e estudos que nós temos mais de 600 milhões de anos de formação rochosa aqui nessa região. Então, durante esses milhares de anos, nessas formações de rochas que ocorreram aqui, diversas rochas foram formadas aqui na região e foram acumuladas, houve dobramentos que produziram o arqueamento ali da Serra de Caldas. Então ela tem um formato, parece um vulcão, uma forma elíptica, né? Mas ela nós não temos rochas vulcânicas aqui na região. Todas essas rochas muito antigas, né? Elas foram, durante todos esses milhares de anos, quebradas devido à movimentação da crosta terrestre. Né? O nosso planeta é dinâmico, ele está movimentando, está sendo quebrado, e até hoje a gente tem os terremotos, os vulcanismos, e naquela época tinha muito mais, era muito mais intenso. Houve grandes fendas que permaneceram ativas até a data de hoje. Então hoje nós temos rachaduras, fendas profundas aqui na região, que vão a mais de 1000 metros de profundidade, que permite com que essa água de chuva, que é a origem das nossas águas, que essa água desça em profundidades muito elevadas, mais de 1000 metros, até 1500 metros, que se imagine, e elas são aquecidas porque existem as cavidades que armazenam água lá embaixo. As rochas não têm porosidade, são rochas compactas, maciças, mas são muito quebradas. E produtos desses milhares de anos de formação e acúmulo dessas águas. Então, nós temos 2 aquíferos aqui na região. Temos o aquífero Araxá, que é mais superior, que são essas águas que nasciam no Ribeirão de Caldas, nascem na Lagoa de Pirapitinga. E temos o aquífero Paranoá, que é mais profundo, mas por condições geológicas especiais, ele consegue aflorar e nascer também lá no Rio Quente e mistura com essas águas aqui do Araxá, torna essas águas com a temperatura mais elevada. Então, a região em que esse aquífero ocorre, ela não tem fronteira, não existe município que separa, é uma coisa da natureza. Essas águas estão embaixo aqui do terreno, em todo o município aqui de Caldas Novas, parte do Rio Quente, parte ali de Marzagão. Então existe uma região que está muito quebrada profundamente, como se fosse uma caixa de abelha, né? Se você imaginar assim de uma forma, né? Mais fácil, e aquilo ali está cheio de água armazenada naquelas rochas intensamente quebradas, onde existem buracos, né, que acumulam essa água. Então, os aquíferos, onde as águas ocorrem, eles têm dimensões quilométricas. Começou a ser explorada já no Império, no período imperial, com a intenção de curar as pessoas que vinham aqui na região, né, já sabiam de suas propriedades. Hoje eu trabalho com saúde termal, né, a utilização da água termal dentro do termalismo, na crenologia, ou como sinônimo, a balneoterapia, mais mundialmente conhecida. Nós não podemos nos esquecer assim, que as pessoas que vinham a Caldas Novas antigamente, elas estavam vindo porque sempre estavam acompanhadas de uma patologia, estavam vindo em busca de cura para essas mazelas, né? Antes da década, até o final da Segunda Guerra Mundial, né? No final da década de 40, nós não tínhamos remédios que combatiam as infecções. Se usavam como remédios raízes, né? Folhas, a parte da fitoterapia, toda aquela receita das curandeiras, né, eram muito respeitadas, os médicos usavam também, e as águas termais eram um dos principais remédios que eram utilizados largamente no nosso país desde a chegada de D. João VI aqui no Brasil, porque ele institucionalizou as águas antes, 80 anos mais ou menos, antes das de Portugal.
Se a água daquela piscina for uma água mineral, tiver acabado de ser bombeada ali, você está no meio líquido com a água mineral, um percentual daquele mineral, ele penetra, ele entra pela sua pele. Sem falar da termalidade, né? Que dá um relaxamento muscular, reduz as dores articulares, musculares, a pessoa fica mais calma, mais tranquila, as dores do reumatismo diminuem, ativa a circulação, melhora o retorno venoso e várias outras propriedades assim benéficas que a gente realmente consegue receber com essa imersão. A nossa região não pode ter nenhum tipo de fábrica que contamine o solo. Nós temos que ter ainda um bom tratamento de esgoto para evitar essa infiltração nesses lençóis que por hora, digamos assim, são desconhecidos ainda. Então o perímetro desses lençóis e a sua preservação é importante, mesmo para o parque hoteleiro e para o desenvolvimento dessa indústria de turismo que é essa cidade. Temos também ainda uma região preservada em questão de idade, de formação geológica. Isso tudo preservou esses lençóis quentes e hoje é o maior manancial de águas quentes naturais e minerais do mundo, né? A Serra de Caldas possui alguns pontos de beleza muito interessantes, como as cachoeiras, os cânions, as veredas, os afloramentos rochosos, além da variedade de cobertura vegetal com flores silvestres e da presença de várias espécies de pássaros e alguns animais. O Parque da Serra de Caldas é uma unidade de conservação. E esse parque é muito importante, porque já estava aprovado, os estudos mostram que ele é o ponto de recarga do lençol termal da região. Ele alimenta a principal economia da cidade. E existem muitos pontos de recarga, mas a serra é o ponto principal pela sua topografia, pela constituição dos solos, das rochas, que tem fendas e a água desce por essas fendas e são aquecidas. E ele é muito importante também para todo o equilíbrio da região, equilíbrio do clima. Um local como esse, ele é responsável pela preservação dos fluxos de energia, dos ciclos de energia que compõem a natureza. Então é responsável pela renovação das águas, do ar, dos solos, das florestas, dos animais, tudo isso numa interação muito íntima. E qualquer quebra dessa rede de conexões, ela quebra ciclos que depois o homem não consegue imitar. Então, infelizmente, a natureza humana, nós ainda precisamos impactar muito o meio ambiente para a gente conseguir viver com segurança, com conforto, e temos que ter, então, ações que a gente chama de mitigadoras, né? Ações que vão diminuir aquele impacto. Com o passar do tempo, houve uma necessidade de fazer um lago em Caldas Novas. E nessa construção da represa de Furnas, inclusive, que foi até a primeira empresa exploradora dos minérios da serra para saber por que a água quente esquentava, fazendo grandes perfurações em poços profundos do topo da serra até encontrar os minérios que aqueciam a água, ou a água quente em si. Isso já data de mais de 40 anos que Furnas fez essa pesquisa. Mas havia necessidade de fazer o lago e houve uma grande preocupação da cidade, dos hoteleiros, se essa água não iria afetar os lençóis quentes, que são 2, né? Localizado a 10 quilômetros do centro de Caldas Novas, o Lago de Corumbá, que abastece a usina hidrelétrica Corumbá 1, começou a ser formado em setembro de 1996. O lago artificial é alimentado pelos rios Pirapitinga, Peixe, Piracanjuba e São Bartolomeu.
E eu, quando era menina, teve um fato que me impressionou bastante. Veio um senhor de Minas Gerais, no Banguê. Ele era carregado por 4 pessoas. Ele veio e ele movimentava apenas com os olhos. A gente chegava na frente dele, é menino, muito curioso, né? Chegava na frente e ele olhava. Se ia mais para lá, ele fazia assim, ele só fazia assim. Mais nada. Começou a tomar os banhos, tem as estações. Se não me engano, a estação aqui é de 22 dias ou 21 dias. Então, terminou a estação, vai embora, volta no outro ano. E foi o que ele fez. Quando ele foi, já estava mexendo com a perna, com os braços. Aí foi embora. Depois, no outro ano, ele voltou, ficou bom, veio mais 2 anos, saiu daqui perfeito. Conversava pior do que a mulher da cobra. E ele não conversava naquela ocasião, nem falava. Esse fato me impressionou. Em 1777, chega o bandeirante Martinho Coelho de Siqueira a essa região, conhecida como Caldas de Santa Cruz, devido à proximidade das fontes termais com o Arraial de Santa Cruz. Martinho Coelho, fazendo o reconhecimento da região, encontra outras fontes mais numerosas e mais abundantes e também termais. Iniciava-se assim o começo da história. A minha mãe usava as águas para curar um reumatismo que ela tinha. Então ela levava a turma aqui de casa, né, para brincar lá, para ela deixava a gente brincar no córrego, que passa abaixo do balneário. E lá tinha as minas expostas, água quente e corria o córrego com água fria. Então a água quente não misturava com a fria. O que nós fazíamos? Ficava brincando ali, correndo. Após isso, foram para Goiás e lá sim fundaram a capital do estado. Essa equipe que veio para cá acharam o nosso Rio Quente, que fica do lado da Serra de Caldas, né? Onde hoje tem um empreendimento chamado Rio Quente Resort. Lá chegaram, eles simplesmente adquiriram o local, foi passado pelo Império para eles e lá eles acharam o ouro que eles queriam, que seria uma água quente. A água que a gente utiliza em Caldas Novas é bicarbonatada, cáustica, magnesiana e tem presença de 2 gases importantes. Um é o radônio e o outro é o gás CO2. Hoje essa mesma gota de água de chuva, ela percorre toda essa descida nas grandes rachaduras e sobe e são captadas em poços, a maior parte em poços aqui em Caldas Novas. Então esse é o ciclo da formação da nossa água.